Eu gostaria de saber se a doença é purificador do espírito, pois dá a impressão que só aquelas que são provações. Pergunto: e as doenças que foram decorrência dessa encarnação? Por exemplo, como o cigarro, o câncer de pulmão. E a minha pergunta é: mesmo a pessoa que parou de fumar há anos e teve um câncer de pulmão em decorrência disso, essa pessoa teve seu espírito purificado? É interessante essa colocação para a gente poder entender o que a doença tem como significado, né, Jorge? E essa questão da purificação do espírito, né, da melhora. Ó, existe muita gente que tem a seguinte ideia: a gente erra numa encarnação e pega as consequências na outra. Então, você semeia numa, colhe na outra, semeia numa, colhe na outra. Esse conceito não é o conceito espírita. Porque o conceito espírita não é o de existência, é o de vida. Vida. E vida, sabe quantas vidas nós temos? Só uma. Nós temos várias existências, mas vida é uma só, porque a vida é só aquela. E assim, qual é o contrário de morte? Tem muita gente que acha que o contrário de morte é vida. Não é. O contrário de morte é nascimento. Porque o contrário da partida é a chegada. E qual é o contrário de vida? Não tem, porque tem vida sempre. Nós estamos sempre na vida. Não existe contrário de vida. Eu estou sempre vivo, no corpo, fora do corpo, no corpo, fora do corpo, mas eu estou sempre vivo. Então, a vida é uma só e ela não tem como interromper. Então, quando se fala de lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito ela não vê existências, ela vê a vida. Se eu fumo numa determinada existência e no final dela eu já estou com uma consequência do meu fumo, isso já é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito ela não é de uma existência para outra, ela é de um momento para o outro. Eu posso ter numa mesma existência o ato que eu cometo, a consequência e depois a minha própria reparação, o meu reequilíbrio. Eu cometo um equívoco, uma existência, sofro as consequências do que eu fiz, e depois das consequências eu reorganizo a minha vida para que eu viva de maneira mais adequada depois disso. Então, se eu faço esse movimento numa única existência, as coisas estão acontecendo. Eu não preciso assim, deixa, na próxima existência ele vai pegar o troco do que ele fez. Não. A vida é um contínuo e eu posso encontrar as consequências numa mesma existência corporal. Então, não é como muitas vezes a gente pode imaginar que as consequências vão vir no futuro de outra. Ele vem no futuro desta. E aí você colocou o exemplo de uma pessoa que fumou e que pegou um câncer de pulmão. Essa pessoa que pegou um câncer de pulmão, ela já está tendo as consequências disso que ela praticou. Então, nós não podemos ter esta visão segmentada da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela vai nos oportunizar a capacidade da gente entender que tudo vai se dando de acordo com o nosso aprendizado. E não necessariamente na encarnação seguinte eu já encontro a consequência do que eu fiz. Tem vezes que eu cometo um delito numa existência, 2, 3, 4, sei lá, 5 na frente, é que eu vou iniciar o processo de reequilíbrio disso que eu pratiquei no passado. Não há, portanto, uma vinculação estreita entre encarnação e a lei de causa e efeito.